Minha vizinha veio me perguntar se eu estava grávida do marido dela porque eu estava gorda. Gente, eu tinha uma vizinha que ela era meio desequilibrada na cabeça dela, porque ela tinha um ciúme daquele marido dela, vulgo Brad Pitt, que ela devia achar que ele ali era o DiCaprio, o Johnny Depp, porque ninguém podia respirar perto daquele macho dela. Ela veio morar próximo da gente, eu tinha mais ou menos uns 15 anos, ela era minha vizinha de porta, sabe? Então, assim, ela sempre teve algo contra mim. Sempre falava pra eu não chegar perto do marido dela. Diversas vezes ela já foi na porta da minha casa, tocou minha campainha e falou pra minha mãe que não queria eu de intimidade com o marido dela. Gente, assim, coisas assim, surreais. Já tinha discutido com a minha mãe porque ela foi levar o lixo e a minha mãe tava saindo e o marido dela tava saindo. E aí ela deu bom dia pro marido dela e minha mãe deu bom dia e ela ficou tipo, você tá dando bom dia pro meu marido? Gente, ela era meio surtada, sabe? Eu não sei como que aquele homem tinha paciência de continuar casada com aquela mulher. E então a minha mãe sempre falou, filha, com o maluco não se discute, não fica próximo, não dá bom dia. Esse cara passou, você segue reto, finge que você nunca viu ele. E eu fiz isso a minha vida toda. Quando eu tinha os meus 23 anos, eu estava num período que eu estava na faculdade. Então eu tinha saído da academia ó, o make-off. Eu tinha saído da academia, eu não tava tendo tempo de treinar, então eu tava só naquela fase assim, estudando, que eu tava finalizando o meu TCC. E aí eu dei uma leve engordada, sabe? E, gente, o que eu mais ficava com raiva é que eu engordava a barriga, minha barriga ia pra frente e parecia que eu realmente estava grávida. Só que ninguém tinha que cuidar da minha vida, muito menos a minha vizinha. E aí um belo dia, gente, eu tava saindo atrasada pra poder ir pra faculdade, pra poder apresentar o meu TCC, no dia que eu ia apresentar o meu TCC. Você sabe o que é apresentar um TCC? Eis que quando eu abri a porta, ela estava pra tocar minha campainha. 6 da manhã. E o que ela falou pra mim? Eu abri a porta assim, esbaforida, correndo, sabe? Pra poder dar tempo de eu apresentar meu TCC. Já tava atrasada. E ela simplesmente, quando eu abri, ela tava tipo pra tocar a campainha. Ela, ai, que bom que você atendeu, eu preciso falar com você. E aí minha mãe escutou, porque ela fala, graças a Deus, um pouco baixo, né? E falou, o que que foi? O que que tá acontecendo? E ela falou, olha só, eu quero saber o que que tá acontecendo entre você e meu marido. Eu não sei de onde, fontes da cabeça dela, que ela tirou que eu tinha alguma coisa com o marido dela. E eu falei, querida, eu não tenho nada com seu marido. E o marido dela atrás dela, pelo amor de Deus, para com isso, o que que você tá fazendo? E aí eu já atrasada perguntei pra ela assim, o que faz você acreditar que você tem alguma coisa com o seu Brad Pitt? E ela simplesmente olhou pra minha barriga e falou assim, eu sei que você está grávida e eu quero saber se é do meu marido. Gente, ela criava umas histórias na cabeça dela que eu não sei de onde ela tirou isso. Gente, o que que eu tá gorda tem a ver com eu tá furefando com o marido dela? E se eu tivesse grávida, onde ela tirou que era do marido dela? Tipo, gente, não fazia sentido na minha cabeça. Falei, minha senhora, deixa eu te explicar um negocinho aqui, ó. Eu não tô grávida. Pra começo de conversa, eu estou gorda, você é uma indelicada, tá bom? Gente, eu ainda parei pra dar satisfação da minha vida pra mulher, porque eu queria que ela deixasse eu passar pra poder ir em paz apresentar meu TCC, que era pra não agarrar na jugular dela. Eu falei, querida, olha só, eu tô gorda, tá bom? Eu engordei, infelizmente, eu só engordo na barriga, minha barriga só vai pra frente, você não tem nada a ver com isso, eu não tô ficando com o teu marido, eu não tô furando com o seu marido, ninguém tá furando com o seu marido, porque esse candenga de beleza duvidosa, pelo amor de Deus. E ela gritando comigo que você tá grávida do meu marido, eu percebo seus olhares pra ele, vocês estão achando que eu sou idiota, vocês estão furando debaixo do meu teto, que não sei o que. E a mulher surtou. Eu tentando explicar que eu não tava grávida do marido dela e o marido dela tentando falar, amor, para com isso, você tá ficando maluca, que não sei o que, você precisa de tratamento. Eu sei que a minha mãe simplesmente virou pra mim e falou assim, filha, faz o seguinte, minha mãe também lá tentando discutir, meu pai também já tinha acordado nessas horas, minha mãe falou assim, filha, faz o seguinte, vai pra faculdade pra poder apresentar seu TCC e deixa que eu resolvo aqui. E ela falou, não, você não vai sair daqui, você só sai daqui quando você me explicar, eu quero o DNA dessa criança, porque você tá grávida do meu marido, você é uma cachorra, não sei o que. Gente, a minha mãe só fez isso aqui, ó. Filha, sai da frente que ela fez pufo, no meio da face dela. Ela caiu, eu fui embora apresentar meu TCC como se nada tivesse acontecido. E foi isso, gente. Minha mãe deu na face dela. Eu falei pra ela, quando eu voltei, eu fui bater na porta da casa dela e falei que da próxima vez que ela batesse na porta da minha casa, eu ia dar na face dela, ela tava até com os olhos roxos. E falei que eu ia chamar a polícia se ela fosse na minha casa me incomodar mais uma vez. Eu não estava grávida, só estava gorda. Descobri que era corna porque a amante do meu marido cagou no ralo do banheiro da minha casa. Eu era casada há 10 anos, né? E teve uma época que a minha casa, né, teve um leve pequeno roubo. E aí eu fiquei neurótica e quis botar a câmera pela casa toda, inclusive no banheiro. E eu falei pro meu marido, falei, amor, eu quero botar na casa toda, inclusive no banheiro. Você se importa? Ele falou que não ligava, que a única coisa que ele fazia no banheiro mesmo era cagar, não sei o que ele não ligava. Eu falei, beleza, então tipo, tinha câmera até no banheiro. Óbvio que tinha o banheiro da casa que não tinha câmera, que era para as pessoas irem, mas de resto tinha câmera. Só que isso passou mais ou menos uns 3 anos desde que a minha casa, né, foi assaltada, ou seja, aí já tinha 13 anos de casada já. E aí eu fui meio que relaxando, sabe? Tipo, ai, cara, sabe? Antes eu olhava a câmera todo dia, ficava ali no telefone vidrado, olhando, jurando que alguém ia entrar e assaltar minha casa, não sei o quê. E aí, com o tempo, eu fui relaxando, né? Eu quase não olhava mais as câmeras, mas ficavam lá e, basicamente, gente, já tinha mais ou menos uns 2 anos que eu não olhava essa câmera. Mas ela tava lá sempre que eu quisesse ver, eu poderia ver. E aí eu comecei a reparar que o meu marido
começou a ser frio comigo, sabe? Me dando assim, ele não me dava perdido, mas ele não tinha interesse em mim. Ele não queria mais ficar comigo, ele não olhava mais pra mim e tal. E eu comecei a achar aquilo um tanto exótico. Eu falei, estou sendo corna, vou começar a investigar. Procurei, nada. Só que aí um belo dia o meu chefe, aquele querido, pediu pra eu poder fazer hora extra. Então logo mandei mensagem pro meu Love pra dar uma satisfação. Falei, Love, hoje eu vou chegar umas 4 horas mais tarde, porque eu vou ter que fazer hora extra, eu vou ter que resolver umas coisas aqui e tal. Nem podia fazer 4 horas extra, mas aí eu fiz e tal, porque, né, era o meu chefe que tava pedindo. E ele super compreensivo falou, não, tudo bem, Love, eu vou adiantando a janta aqui então. Falei, cara, eu tenho um marido maravilhoso. Trabalhei, né, às 4 queridas horas e voltei pra casa. Gente, quando eu voltei pra casa, meu marido, ele estava fazendo a jantinha, sabe? Todo dedicado. E eu falei, Love, tô cansada, vou tomar um banho pra poder jantar com você. Ele falou, tá bom, vai lá. Fui eu tomar o banho no meu banheiro, do meu quarto. Quando eu entrei no meu quarto, eu senti um cheiro meio exótico. E fiquei, caramba, ué, estranho. Um cheiro assim de cocô, sabe? De, sei lá, parece que um cachorro tinha cagado dentro do meu quarto. Falei, meu marido deve ter soltado um peido, deve ter saído daqui, só pode. Entrei. Quando eu entrei no meu banheiro, a minha descarga, ela estava quebrada. Então, o que eu fazia? Eu desligava a água que ia pra descarga. E toda vez que eu ia usar o banheiro, eu ligava a água. Enquanto eu usava o banheiro, a descarga enchia. Eu dava a descarga e desligava a água. Gente, que eu abri a porta do banheiro, eu quase caí pra trás. Tava um cheiro de merda, assim, que vocês não estavam entendendo. Eu abri o vaso e não tinha nada, tava seco. Por quê? Porque não tinha caixa, não tinha água na caixa do negócio pra poder dar descarga. Não tinha água na descarga. Aí, tranquilo, eu comecei a procurar. E cheiro aqui, cheiro ali, meu banheiro era pequeno, não tinha nem tanto espaço. O que tá acontecendo, o que tá acontecendo? Que cheiro horrível. Aí eu fui, peguei e falei, é o ralo. Com certeza é o ralo, eu tenho que jogar um pouquinho de água, porque deve ter ficado com mau cheiro, tá vindo, né, de dentro. Puxei a tampinha do ralo com o meu copinho de água pra jogar lá dentro. Que eu puxei, gente, tinha um cocô dentro do ralo. Como eu sabia que muitas vezes o meu marido costumava usar o banheiro da casa e eu sabia que ele sabia que a descarga estava ruim, eu pensei, alguém veio aqui. E foi alguém que não sabia que a descarga estava ruim e não sabia a técnica da escada. Peguei o meu telefone, né? Fui olhar a câmera. De quê? De 4. Eu botei isso umas 5 horas atrás, que era o período que eu fiquei fora de casa. Dito e feito. Veio uma desquerida pra dentro da minha casa. Ele esqueceu que tinha câmera na casa. Ele esqueceu que eu podia olhar, porque já tinha muito tempo que eu não olhava. Eles foram na minha cama. Eu vi toda a gravação deles falando na minha cama. Ele levantou e foi pra cozinha pra poder fazer a janta. E ela foi no banheiro. Só que ela abriu a tampa, viu que não tinha descarga, se desesperou, cagou no ralo, fechou o ralo, tomou um banho. E saiu, despediu dele e foi embora. Porque ela era minha vizinha de 4 portas. Tipo, 4 portas depois era a casa dela. Saí do banheiro com o telefone na mão, com a gravação. Só olhei pra cara dele assim. E falei assim, ó, pega tuas coisas e mete teu pé agora. Voltei no banheiro, peguei a sacola, peguei o cocô. Saí, fui lá, 4 portas depois, bati na porta, porque ela também era casada. Quando ela bateu quando atendeu, o marido dela atendeu, eu falei, ó, você é corno, eu sou corno, tá aqui a gravação, contei tudo pra ele, ele ficou chocado. Entrei no quarto, porque eu contei assim na surdina, que ele abriu a porta e a mulher tava no quarto. Fui no quarto dela, taquei a sacola na cara dela, assim, estreguei bem assim dele, umas coisinhas nela, assim. E fui embora, me separei e foi isso, pra ela aprender a não cagar no ralo dos outros. Tá, amor? Porque o cheiro demorou pra sair da minha casa. O dia que meu namorado disse pra mim que não poderia ficar sem uma mulher e me fez uma linda e bela proposta. Nesse relato, nós somos um macho e nós somos gay. Porque, gente, olha, a vida do gay não é fácil, sabe? Gay sofre cada carniça que aparece na nossa live que vocês não têm nem noção. Tava por aí, né, nesses sites de relacionamento, conheci um querido e a gente começou a conversar assim, virtualmente, sabe? Eu ainda tava naquela vibe me descobrindo, sabe? Eu era novo, tava conhecendo ainda todo aquele mundo que eu descobri que eu fazia parte, né? E aí, esse querido começou a super me dar um apoio, a gente conversando e tal, trocando várias fotinhas, uma coisa assim, mais salientação, eu super à vontade com ele. E aí, ele me pediu um namoro. Eu nunca nem tinha visto esse querido, só por câmera, essas coisas assim, bem assim. Sabe? Aquela coisa virtual. Meu amor virtual. Tomei chifre, olho. Aí, tranquilo. Eu fui, peguei e falei pra ele, olha, eu posso até aceitar, mas eu não te conheço pessoalmente, né? Eu não tenho condições de ir até você, porque no momento eu não estou trabalhando. E ele falou, não, eu vou até você. Eu vou entrar de férias agora do trabalho e eu vou até você, porque ele morava, tipo, em outra cidade, sabe? Um pouco, assim, distante. Só que a gente já era, tipo, íntimo um da vida do outro. Tanto que eu conhecia um melhor amigo dele, que ele tinha me apresentado por câmera, não sei o que, a ligação, porque, tipo assim, eu fazia parte da vida do meu querubim. E aí, ele falou, ó, eu vou até você e pipipipopopó, vou comprar a passagem. Marcamos pra ele vir me conhecer quando ele entrasse de férias.
No dia da viagem, esse macho simplesmente me mandou uma mensagem assim: amor, posso te ligar? Porque eu preciso falar com você, é um assunto muito sério, a gente precisa conversar. Eu, tudo bem, quero bem, calma, você está aflito. Ele, não, faz o seguinte, vou falar por mensagem mesmo. Começou a me mandar um monte de mensagem, gente. Quando eu comecei a ler, partiu dos comentários pra ajudar blogs. Ele começou a falar lá num texto dele: olha, as pessoas não sabem que eu sou gay, eu não me assumi, então eu não consigo, né, ficar sem uma mulher, sem influenciar com uma mulher. Ou seja, o canal, olha, devia ser bi e não tava sabendo me falar, né? Só que eu também gosto muito de você, que não sei o quê. Então a gente pode fazer o seguinte, eu fico com você e também fico com a sua irmã. Próximo dele vir me visitar, tá? Eu falei, o quê? Como assim, minha irmã? Do que você tá falando? Ele, não, porque eu olhei as fotos da sua irmã e vi que ela é uma gata. E aí você podia conversar com ela, né? Eu fico com ela e fico com você também. E perante a sociedade, ela vai ser a minha namorada, eu tô indo visitar ela e pipipipopopó. Tipo, o cara me pediu um namoro, ia vir me visitar porque eu era o amor da vida dele e ele tava me fazendo diamante antes de chegar na minha casa. E pior, da minha irmã. Eu falei que obviamente que não, porque a minha irmã era casada e ela nunca faria isso. Aí ele virou pra mim e falou assim: não, então vamos fazer o seguinte então. Resolvendo vários problemas. Eu vi a sua mãe também aqui nas fotos, e eu também gostei dela, pode ser ela, vi que ela tá solteira e tal, investigou minha família toda, querido, pode ser ela, não tem problema, eu só não quero ficar sem uma mulher, ou seja, ele precisava furefar com uma mulher, além de querer furefar comigo, e perante a sociedade eu preciso ter uma mulher pra falar que é a minha namorada. Ah, e a sociedade que ele tava falando era a sociedade minha cidade, tá? Não a cidade dele, não que ele assumir nada. Eu, jovem apaixonado, gente, ainda, tipo assim, parei pra pensar e cogitar a ideia de aceitar. Eu comecei a pedir uma satisfação, eu falei, cara, mas olha só, você acha isso justo? Poxa, como assim a gente tava apaixonado? Ele falou, não, vou fazer o seguinte, então contigo então. Como ele pensa em mim. Eu vou levar o meu amigo, né, porque ele já tinha dito pra mim que ele ia vir com esse amigo, e eu deixo você ficar com o meu amigo, enquanto eu fico com você e com a sua mãe, e assumo um relacionamento com a sua mãe enquanto eu estiver aí, porque ele, tipo assim, ia ficar na minha casa um mês. Eu falei, não, tranquilo. Aceitei. Gente, eu aceitei e falei, vou conversar com a minha mãe, tá? Pra ver o que ela vai dizer. Gente, a minha mãe aceitou. E aí, foi só ladeira abaixo. Porque o que a gente descobriu depois... Quando a minha mãe aceitou, eu fiquei meio assim e coloquei a mão na consciência. Falei, cara, eu não posso me aceitar, tipo, uma humilhação nesse nível, tá? Humilhante demais. Fiquei meio chateado com a minha mãe, obviamente, e falei pra ele, falei, olha, não dá pra eu aceitar essa situação, né? Já tava aceitando muita coisa. Ou você escolhe a mim, ou você escolhe a minha mãe. E aí ele, que já tava de papo, né, com a minha mãe, já estavam conversando, né, combinando tudo, ele simplesmente virou pra mim e falou, olha, eu sinto muito então, eu vou escolher a sua mãe, porque ela é uma mulher, e você é homem, e eu não fico sem mulher da mesma forma que eu também gosto de homem. Fiquei indeciso esse macho. Falei, não, tranquilo, conversei com a minha mãe falou que não ia voltar atrás, que ela realmente tinha se interessado por ele também. Eu não falei mais nada com ele. E não falei mais nada com ela, né? E aí tava chegando o dia da viagem, que ainda não tinha chegado o dia da viagem. Eu revoltado, porque eu fui promovido a amante e depois eu fui chutado e ele tinha virado o meu, entre aspas, padrasto. Tava cheio de papinho com a minha mãe super ansiosa, considerando isso a coisa mais normal do mundo. E super ansiosa porque ele tava vindo, sabe, de vários altos papinhos com ele. Um amigo meu comentou sobre um site que você colocar a foto da pessoa e aí você procura redes sociais que tem a foto daquela pessoa e alguma coisa cutucou no meu rabo. Eu falei, não, eu vou botar o dele lá. Coloquei o dele e descobri que ele tinha um outro perfil que tinha mais de 50 mil seguidores e quando eu entrei, ele tinha uma namorada. Gente, era uma foto de uma mulher que tava super íntima com ele e tudo mais e eu fiquei tipo, como assim? O querido, além de mim, o amigo, minha mãe, querer minha irmã, ainda tinha uma namorada? Falei com ele, ele meteu o migué dizendo que era a namorada dele, mostrei pra minha mamãe, porque eu não ia deixar a mamãe ser corna, né? Mamãe botou ele contra a parede e aí ele confessou que era a namorada dele de 6 anos, ficou com tubinhas na mão, bloqueou minha mãe, me bloqueou, nem o amigo dele falou mais comigo, né? Só que eu revoltada com síndrome de amante, de largado, de traído, de tudo quanto é coisa. E minha mãe, gente, achando que isso era a coisa mais normal do mundo. E eu também levando ali na mesma vibe, que loucura. Beleza, peguei, printei tudo dele, né? Foto dele, vídeo dele, tudo quanto coisa que ele me mandou, printei tudo, fui no perfil da querida, mandei pra ela tudinho, ela me bloqueou de tudo, também, assim que ela viu, ela me bloqueou de tudo, não tenho mais contato com ele, ficou uma situação um pouco estranha entre eu e a minha mãe, né, mesmo que a gente tava meio que assim, balanceados, e hoje
onde eu stalkeio as redes sociais dele e dela e eles estão juntos até hoje. Ou seja, ela perdoou o chifre, perdoou toda a situação. Gente, e o meu marido que me trocou por um visto? Além de ter botado galha na minha cabeça, ele ainda me trocou o meu amor por um visto. Visto, gente, embora pra outro país. Foi isso que ele fez comigo. Casada há 10 anos que esse querido, na saúde, na doença, na alegria e na pobreza, e bota a pobreza nisso. O meu marido, diga-se de passagem, um gatinho, trabalhava num quiosquezinho lá em Copacabana Beach, né? E Copacabana Beach, fim de ano, tem o quê? Muito gringo, né? A gente já tá acostumado. E eu trabalhava na praia. Ele trabalhava num quiosque e eu trabalhava na praia. Foi assim que a gente se conheceu, foi assim que a gente se casou. A gente já trabalhava nisso há mais de 10 anos e estávamos juntos até então. O posto que ficava o quiosque dele era meio distante do meu, né? Que talvez se fosse assim um pouco mais próximo, eu teria visto a galha lá de longe, mas não vi. Veio o final do ano, né? E final do ano é o quê? Gringo pra todo lado. E eu ainda brincava com meu marido. Falava, ai, uma hora vai aparecer uma gringa. Você vai acabar se interessando. Ele falava que não, que eu era a mulher da vida dele. Tá bom. O final do ano passou e eu comecei a reparar que o meu marido, querido amor da minha vida, começou a ficar um pouco distante, sabe? Ele começou a inventar desculpa pra poder sair o tempo todo. Ele começou a ter que sair durante o dia, faltava o trabalho, falando que tinha que resolver uns problemas, mas ele nunca me falava que problema era esse, e do trabalho não era porque ele tava faltando. E aí eu já com a pulguinha atrás da orelha, num fatídico dia, que ele falou pra mim que ele tinha que sair pra poder resolver umas questões, ele tava saindo muito durante o dia. Eu falei assim, é hoje que eu vou seguir esse mais pra eu saber o que tá acontecendo, porque tá acontecendo alguma coisa. E assim eu fiz. Ele pegou um mototáxi, eu peguei outro e falei que nem aquela cena de filme, siga aquele mototáxi, só que versão podre. E aí o mototáxi foi, e o meu queridíssimo marido parou onde? Não, você não tem noção. Ele parou na porta do consulado. Consulado, gente, medication, sim, consulado. Fiquei olhando aquilo, desci da moto e fiquei só de longe observando ele. E aí veio uma loira, né? Cumprimentou ele com um beijo na boca. Ali eu já tinha descoberto, né, a galha. Como eu nunca fui uma mulher de fazer escândalo, eu peguei a moto de volta e fui embora. Porque o que acontece? Pra mim era isso, ele tava me traindo, eu já tinha descoberto, ia me separar e pronto, acabou. Mas foi pior do que eu pensei. Porque quando ele chegou em casa, né, eu já estava lá assim, ó, só aguardando ele. Falei, olha, quando ele entrou, ele, o que foi? Que você tá estranha? Eu falei, olha, senta aqui. Eu calmamente, gente, eu era muito calma. Eu falei, ó, eu te segui. Ele, que absurdo. Pss, faz um mudo também, não vamos fazer o cínico. Eu vi que você tá com outra pessoa, eu vi você na porta do consulado, que você foi acompanhar ela. Não sei porquê, mas eu vi que você já tá com outra pessoa, então é melhor a gente se separar e tal. E ele falou pra mim assim, não tem motivo pra gente se separar agora. A gente pode continuar junto até o processo terminar, porque eu gosto muito de você. Aí eu falei, não, como assim? Não entendi. Não éramos casados no papel, que processo? E aí ele simplesmente falou, olha, eu vou te contar tudo. Eu falei, tudo bem. Ele sentou comigo e falou, ó, eu conheci uma gringa, tá? Lá na barraca. E a gente começou a sair, começamos a ficar, ela super se interessou por mim, eu não amo ela, não tenho, assim, sentimento por ela, meu amor é você. Porém, ela me ofereceu de morar lá, ela ofereceu de casar comigo pra me passar o visto, a gente construir uma vida junto, um futuro melhor, e eu aceitei. E eu resolvi que eu ia continuar com você até o final do processo e depois eu ia te contar tudo, porque a gente ia ter que se separar, que eu ia embora, mas você acabou descobrindo antes. Tipo assim, eu tava ali ainda só por enquanto, entendeu? Gente, eu fui só no UFC. Dei aqui, ó, bem aqui no nariz. O bicho quase desmaiou. Falei, pega as tuas coisas e sai da minha residência agora. Porque aí também a calma também tem um limite. Botei ele pra fora com as roupas dele, me separei, arrumei outro, tá bom? Ele foi pra gringa, passou mais ou menos 2 meses, ele voltou, não sei porquê, perdeu o dinheiro dele, o emprego dele da praia, voltou a morar com a mãe dele e hoje em dia tentou voltar comigo de todas as formas, só que eu já tô com outro querubim e ele tá passando altas necessidades, tá vendo o que dá? Passar a mão na perna dos outros? Não, passar a perna nos outros? É. Descobri que eu era corna porque o amigo do meu ex veio me cobrar o cartão de crédito que o meu ex tinha pedido emprestado pra ele. E vocês não têm noção o pra que ele usou. E não, isso não é nem o pior, que ele queria que eu pagasse ainda. Namorava um desquerido, diga-se de passagem, um pouquinho assim lascado e com os problemas psicológicos assim bem sério, tipo indeciso, sabe? Nunca sabia o que ele queria. E o nosso relacionamento era ótimo, né?
pra não dizer o contrário, ele terminava comigo de 2 em 2 dias, ele terminava comigo de 2 em 2 dias. Mas ele era o homem da minha vida. Eu já tava com ele há uns 3 anos, então eu tava insistindo bastante nesse relacionamento, porque tinha um futuro, assim, invejável. Até que um belo dia, ele me deu um perdido, né? Dizendo pra mim que ele não tava se sentindo bem, que ele não tava bem com ele mesmo, não sei o quê. Como o meu love nunca tinha mentido pra mim, só as 368 vezes que eu já tinha pegado, mas aí eu fingia que não e ficava na base da confiança, eu acreditei nele, né? E aí ele disse, e tipo assim, olha que quase caiu. Só que assim, ele ficou mal numa sexta-feira, né, gente? Mas, gente, é coisa do destino, sabe? Ele não se escolhe o dia que você vai ficar doente. Falei, não, tranquilo. No sabadinho ele disse que ainda tava se sentindo mal. E no domingo eu fui ver ele e vida que segue. Passou um mês. Ele me mandou mensagem, meu querido amor, me pedindo um dinheiro emprestado pra poder pagar um cartão de um amigo dele. E aí eu questionei, falei, por quê? Que você pegou esse cartão? A gente não saiu nem nada disso. Você gastou isso com o quê? Porque afinal de contas ele tava pedindo meu dinheiro. Ele tentou me desenrolar no migué, falando que ele tinha comprado umas coisas, que não sei o quê. E eu não acreditei e falei que eu não tinha. Falei, olha, eu não tenho esse dinheiro pra poder te emprestar. Ele ficou com raiva de mim e terminou comigo porque eu não emprestei o dinheiro pra ele poder pagar esse cartão desse amigo dele. Falou pra mim que eu não era mulher pra estar do lado dele, porque eu não tava somando com ele, que não sei o quê. Ou seja, eu recusei a dar uma vez o dinheiro pra ele, sendo que ele só saía na minha asa, né? Ele só saía com o meu cartão de crédito, com o meu cartão de débito pra poder pagar as coisas. Mas na vez que eu recusei a dar dinheiro pra ele porque eu desconfiei, ele ficou revoltado. Aí eu virei a mulher que não tava fechando com ele. Falei, não, tranquilo, pô. Ele terminou comigo. E no dia seguinte, que ele terminou comigo porque eu não quis dar o dinheiro, eu recebi uma mensagem de um amigo dele. Parte 2. Comenta muito pra ajudar blogs. Quando eu abri lá a rede vizinha, eu tinha recebido uma mensagem de um amigo dele que eu conhecia, mas eu não tinha lá muito intimidation. Aí o menino me mandou assim, oi, boa tarde. Olha, primeiramente me desculpa, né? Tá vindo falar com você, eu sei que não foi você que me pediu emprestado e tal, mas é porque o seu namorado, que no caso era ele que tinha picado para minha bunda, ele pegou o meu cartão de crédito, falando que ia com você pra casinha, que era pra pagar, porque era aniversário de vocês de namoro, não sei o quê, e ele ficou de me pagar esse mês e ele não me pagou. Nós tivemos uma discussão e tal, ele não me pagou, então eu tô vindo ver se você não tem esse dinheiro, porque eu não tenho, ele se comprometeu comigo e não pagou, não sei o quê. Não, um caráter assim, impecável, graças a Deus. Aí eu virei e falei assim, ué, que dia que foi isso? Ele falou, não, foi dia tal, eu tenho até a data aqui na fatura do dia que ele passou, e me mandou o print. Lembra da sexta-feira que ele tava se sentindo mal com os problemas psicológicos dele? Foi nessa sexta-feira que eu olhei lá nas conversas dele, metendo um miguezinho, comparei uma data com a outra e vi. Gente, o querido tinha ido com outra pro hotel. Pediu o cartão do Best pra poder pagar. Disse pro Best que ia comigo pra ninguém desconfiar que ele tava botando chifre na minha cabeça. Me pediu dinheiro emprestado pra poder pagar o cartão. Eu não emprestei, ele terminou comigo porque eu não emprestei o dinheiro pra ele pagar o cartão do amigo que ele levou a outra no hotel. E o amigo ainda veio me cobrar. Eu falei, olha, querido, eu vou te falar uma coisa. Você vai ficar no prejuízo, porque eu acabei de descobrir que eu sou corna, porque não foi comigo que ele foi pro hotel, tá bom? Muito obrigada por você ter me contado. Mandei uma mensagem esculhambando com ele. A gente terminou, family. A gente terminou. Quer dizer, a gente se manteve terminado. E eu que fui amante do atual da minha melhor amiga. E não é como vocês estão pensando. Até hoje eu não entendo como que esse macho fez todo mundo de trouxa. Inclusive, ele continuou fazendo a minha amiga de trouxa, né? Que eu pelo menos falei, não, querido, valeu, muito obrigado. É muito chifre pra minha cabeça. A minha melhor amiga tinha um primo, que esse primo me viu crescer, sabe? Ele era bem, assim, íntimo. E aí, conforme eu fui crescendo, virando uma grande mocinha, né? Já era uma mulher. Ele começou a dar em cima de mim, né? E eu fui correspondendo, ele pediu meu número, nós começamos a conversar, né? Até aí, tudo normal. E começamos a ficar. Ele, não, vamos marcar pra gente ficar e tal. Começamos a ficar. As coisas foram esquentando, a gente furenfou. E ele sempre falando pra mim, pra eu não contar pra minha amiga, que no caso era a prima dele. Só que eu nunca escondi nada dela, então eu contava tudo pra ela. E ela só, tipo, tá bom. Ela fazendo a sonserina, sabe? Fingindo que absolutamente nada estava acontecendo. O tempo foi passando, eu ficando com ele. Até que um belo dia, eu simplesmente falei, cara, não quero mais, não dá mais pra mim. E parei de ficar com ele. Falei, não quero mais ficar contigo, não sei o quê. Ele aceitou super de boa, como se eu fosse, tipo assim, o cocô do cavalo do bandido. E contei pra minha amiga que eu tinha terminado com ele. E mais uma vez ela, tipo, fez pouco caso. Ela, tá bom, tipo, tá.
Só que o querido continuava dando em cima de mim, mesmo eu falando que não queria mais e tal, eu ignorava ele. Até que um belo dia, a minha amiga me chamou pra gente poder conversar. Gente, vocês não tem noção que a gente descobriu o que ela me contou e como essa situação terminou. A querida simplesmente me contou que ela sempre ficou com ele, né? Mas eles ficavam meio que assim, escondido, porque tinha aquela questão dele ser primo e tudo mais, a questão da família. E que por isso ela não falava absolutamente nada, mas que ela sempre ficou com ele. Mas que ela tava me contando porque ela descobriu que ele tinha uma namorada de anos e que ele estava traindo essa namorada dele com ela. E que ela não tinha ideia dessa namorada. Ou seja, basicamente o cara estava traindo a namorada comigo e com a minha melhor amiga. E eu contando pra minha melhor amiga que eu ficava com ele, que eu furava com ele, e ela fazendo a Sonserina. Tipo, tá bom, eu uso também a varinha de Hagrid dele, por mim tudo bem. Foi um rolo doido. A tal da namorada descobriu que ele estava traindo ela com nós duas, não é mesmo? Eu não me meti mais, parei de ficar com ele, fiz a Sonserina também. E como essa história de amor linda finalizou? Um belo dia, a minha amiga simplesmente chegou pra mim e falou que estava namorando com ele, né? Porque ele e a ex tinham terminado, porque ela descobriu que era corno e terminou com ele. Ela estava namorando com ele, porém, como ela sabia que ele não prestava, que ele ia botar chifre na cabeça dela, que ela não era a Caroline, né, diferenciada, ela meteu o chifre nele também, vivia traindo ele, né? Vive, na verdade, traindo ele. A ex dele descobriu que ele estava namorando com a prima, que foi a garota que ela traiu, que ele traiu ela, né? Começou a namorar de vingança o outro primo dele, tipo assim, eram 3 primos, entendeu? E todo mundo se conhecia. Ela começou a ficar e namorar com o outro primo. E aí, esse garoto ficou revoltadíssimo, mas ele não podia fazer nada, porque ele botou chifre na cabeça dela, botou, entre aspas, chifre na minha cabeça, na cabeça da minha amiga. Hoje em dia, eles estão juntos até hoje, eles namoram até hoje. Ela trai ele de cá, ele trai ela de cá. E a ex continua namorando o outro primo. E virou essa zona. E eu só fiz assim, tipo assim, ó. Valeu, gente. Muito obrigada, não quero não. Gente, olha aí. Olha isso. E eu beijei um ex-namorado só pra ter certeza de que eu realmente não gostava dele, mas... É aquilo, né? A pessoa só valoriza depois que perde. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu era bem novinha. Quando eu enrasquei por ele, a minha mãe vivia avisando que eu era novinha, que eu não tinha idade de namorar ainda, que geralmente quando a menina namora nova demais, ela fica muito manipulável, mas eu queria porque eu queria. Enfim, minha mãe acabou cedendo e a gente começou a namorar. Começo, tudo é mar de rosa. Só que com o passar do tempo, ele se desfazia muito de mim. Tipo assim, ele meio que cagava. Por exemplo, às vezes ele me levava pra casa dele e aí ele me deixava ali e simplesmente saía. E tipo assim, não voltava mais, sabe? Ia pra farra com os amigos, ia pra sei lá onde. E se eu quisesse, eu que voltava pra casa sozinha. E nisso a gente brigava, ele terminava comigo, ele tava errado e ele terminava comigo. E depois ele vinha atrás, pedia pra voltar e eu voltava com ele porque eu morria por conta dele. Eu achava assim que sem ele, eu nunca ia conseguir mais respirar, eu não conseguia mais viver. Aquela pequena dependência que a gente sabe que, né, que existe ali. E assim, por eu ser nova demais, eu não podia sair para as festas com ele. Só que teve 2 vezes que de tanto eu chorar, implorar pro meu pai, eu consegui convencer. Meu pai disse, vai, mas tal hora você volta. Gente, nessas 2 vezes, ele me deixou de canto e foi simplesmente beber e dançar com a mulherada até a hora de me levar para casa. E eu ali, de canto, de braço cruzado, sabe, sem fazer nada. E aí foi indo assim, até que a gente terminou. E dessa vez que a gente terminou, eu fiquei muito mal. Inventei de, sabe, né? Não queria comer e fiquei muito mal mesmo, me dando crise, surtando. E minha mãe disse, ó, agora quem não vai aceitar você voltar com ele vai ser eu. Eu não aceito de jeito nenhum. Não, então tá bom, eu não quero. Minha mãe deixava eu sair de casa de jeito nenhum pra ter certeza de que a gente não ia se ver. Só que eu fingia que ia pra aula e ia me encontrar com ele. Porque a gente acabou voltando, né? Eu não conseguia viver sem ele foi atrás de mim pra gente voltar e eu peguei e voltei. E aí nisso eu fingia que ia pra escola, mas eu não entrava e eu ia ficar com ele. E assim foi de novo por alguns meses. Só que mesmo nesse período era aquilo, brigando,
terminando, eu sofrendo, várias vezes eu pedia perdão pra ele por coisa que ele fazia comigo, até que a minha mãe descobriu, né, porque eu tava muito rebelde, a diretora também andou dando falta, viu que eu não era de faltar daquele jeito, mandou chamar a minha mãe lá e descobriu que eu tava faltando de aula pra poder ir ficar com ele. Minha mãe disse, peraí, me tirou daquela escola e me colocou numa escola integral. E aí meu pai me levava cedo, ficava olhando até eu entrar, e de tardezinha a minha mãe que me buscava e me pegava no portão da escola. Então não dava mais pra cabular a aula, não dava mais pra ver ele, e aí não teve jeito. Não teve jeito da gente se encontrar escondido. Tentei ficar rebelde de novo daquele jeito, na escola, só que essa escola que a minha mãe me colocou, o ensino lá era padrão militar. Ou você estuda, ou você estuda, entendeu? E minha mãe já me colocou lá, já não foi de à toa, né? Nisso eu me revoltei mais ainda com os meus pais. Parei de falar com a minha mãe, parei de falar com meu pai, falava assim que eu não ia comer mais, que eu não ia estudar. E o meu pai, mas a minha mãe simplesmente me ignorava. Tudo bem, você faz o que você quiser, mas ficar com aquele moleque você não vai ficar mais. Só que nessa escola que eu entrei, tinha um módulo, como se fosse uma aula bônus, porque tinha assim várias opções, mas a que eu escolhi foi essa, que era uma aula de perícia, que a gente fazia 2 vezes por semana. E eu fiquei simplesmente encantada. Eu fiquei tão encantada nessa aula que durante a semana, os dias que não tinha, no intervalo, eu ia para a biblioteca para poder pesquisar a respeito, para poder ler a respeito, do tanto que eu fui ficando assim, apaixonada mesmo. E aquilo foi intercando na minha cabeça, sabe? Foi me fazendo assim, tipo assim, ainda não era esquecer, mas intertia, é isso mesmo. Eu não ficava tanto tempo pensando nele. Porque, assim, agora, vamos colocar assim que 75% do meu tempo eu tava focada nisso, porque eu realmente tava gostando muito. Nesse meio tempo, eu me aproximei do menino que, quando eu entrei, já entrei na sala dele, filho de uma professora nossa. E aí eu me aproximei muito desse menino e a gente começou a trocar uns beijinhos. No começo só mesmo, assim, tipo, de zoeiro, tô fazendo nada aqui, vamos dar uns beijinhos. Só que esse menino começou a gostar de mim e eu já tava assim, me sentindo, acho que rolando uma química ali. Ele também tava fazendo essa aula de perícia, então assim, a gente tinha assunto pra conversar, a não ser aqueles assunto besta que o outro conversava, né? Que era só farra, era só bebi, não sei que tanto, era só, sabe? Não, a gente tinha um assunto interessante em comum pra conversar. Então assim, tava curtindo e cada vez menos eu tava pensando e sofrendo pelo outro. Nisso se passaram meses. Até que o outro deu um jeitinho de me mandar recado. Uma amiga dele entrou nessa escola que eu estudava, porque daí virou o ano. Ela entrou nessa escola que eu estudava e ela ficava trazendo o bilhetinho dele pra mim. Falando assim que queria dar um jeito de me encontrar, que ele tava com muita saudade, que ele sabia que eu ainda amava ele. E eu confesso que ao receber a primeira vez esse bilhetinho, eu dei uma baqueada assim. Falei assim, será, né? E aí ele mandava esses bilhetes e essa menina falava, sabe? Até que ela falou assim, se você quiser encontrar ele, faz o seguinte, eu vou na sua casa pra sua mãe ver que a gente é colega de escola, de sala não era, né? Mas colega de escola, que a gente vai fazer um trabalho junto e tal. E aí, né, vocês se encontram. E assim, já tinha vários meses, né? Acho que nem passava pela cabeça dos meus pais que eu ainda lembrava dele. Então assim, a gente fez. Mas nessa altura, eu já tava, tipo assim... porque já tinha uns tempos também que eu tava dando uns beijos naquele outro menino, filho da professora. Então, eu tava meio que dividida. Eu não sabia se eu só gostava dele, porque, tô curtindo dar uns beijos nele, ou se eu gostava dele, sabe? Então, até por isso que eu quis encontrar o outro pra ver o que eu ia sentir enfim, pra me decidir, pra me entender naquele momento. E aí a gente se encontrou. Ele tinha mudado bosta nenhuma. Sabia que você me amava ainda, sabia que você não ia aguentar ficar longe de mim e tal, a gente vai voltar agora, eu mudei, eu sou outra, eu não sou aquele moleque mais. E nisso ele falando, no meio da conversa dele, eu simplesmente fui pra cima dele e beijei. E aí, no que eu beijei a boca dele, eu falei assim, realmente, eu não gosto de você mais. Esse beijo foi bizarro.
A sensação que eu tive eu sei, quando eu lembro desse beijo, me veio à mente assim, que é a mesma sensação quando você tem um beijo técnico, aquele beijo oco, sem sentimento, sabe? Não sei explicar, mas foi a mesma sensação. Então eu falei pra ele, falei assim, esse foi o beijo mais horrível que eu já tive na vida. E o beijo que tava tendo com emoção naquele momento, era com o filho da professora. Então eu falei pra ele, falei assim, ó, realmente acabou. Realmente, eu só quis vir pra eu ter certeza disso, que realmente acabou. E ele, do jeito que era, ficava com o ego todo ferido. Falando assim, que não acreditava, que eu tava querendo me vingar dele, mas que eu fui encontrar ele porque eu gostava dele e tal, mas enfim, acabou. Eu não respondi recado dele mais. Eu deixei bem claro pra aquela amiga dele que não adiantava me mandar recado porque eu não queria saber, e que se ele ficasse me perturbando, eu ia falar pros meus pais. E aí, continuei ficando com o filho da professora por um tempo, me fez muito bem, me fez amadurecer. Só que assim, gente, a gente era muito novinho também, né? Aquele namoro foi só assim, ai, tô curtindo aqui a fase de adolescência, mas depois cada um seguiu os seus caminhos aí. Mas enfim, fica a dica, valorize enquanto tem, porque de repente você perder, você vai querer correr atrás e aí, ó, já era. Eu peguei carona com o ex-chefe do meu pai, e o pesadelo começou na minha vida. Meu pai já tinha trabalhado para ele por muitos anos, não trabalhava mais, mas ele frequentava muito a nossa casa porque, assim, meio que criou uma amizade. E porque também, pelo meu pai ser muito experiente, às vezes, no final de semana, meu pai ia ajudar ele ou até ensinar os funcionários dele, enfim. Nessa época, a gente morava num bairro que era aqueles bairros que tinha meio que acabado de lotear, então nem tinha muita casa, era uma casa aqui, outra daqui não sei quantos metros. Se precisasse de uma farmácia, uma coisa assim, tinha que ser em outro bairro e até supermercado. Porque o que tinha no nosso bairro que quebrava um pouco um galho era uma vendinha bem pequena que não tinha quase nada, só o básico do básico. Na época eu tinha 16 anos e eu ainda estudava. E aí um dia eu tava precisando de um papelão para poder fazer um trabalho de escola. Fui na vendinha que tinha no nosso bairro, não consegui, então eu tive que ir no supermercado no outro bairro, que caminhando era cerca de uns 12 minutos caminhando. Aí nisso eu fui, consegui o papelão, só que quando eu tava lá começou a chover. Então se eu saísse para voltar para casa, ia estragar meu papelão. Falei, eu vou ficar aqui até a chuva passar, né? E aí eu volto. Só que nisso, o ex-patrão do meu pai até então tava passando e ele me viu. Ele falou assim, você tá esperando pra ir pra casa? Entra aqui, tô indo pra lá. Não vi problema nenhum, até porque desse supermercado até a minha casa de carro deveria ser uns 5 minutos. Fui, normal, ele não me falou nada, coisinha do meu pai e tal, coisa normal. Cheguei em casa também, tudo ok, meu pai conversou com ele ok. Só que passado uns dias disso, quando eu chego em casa da escola, eu estudava à tarde, a mulher desse homem estava em casa me esperando. E a minha mãe estava bem nervosa, minha mãe chegava a transpirar muito de nervosa. E a minha mãe falou assim, é verdade isso que ela veio aqui contar? E eu disse, o quê, mãe? Aí ela já falou logo, não se faz de sonsa não, que você tá saindo com meu marido. Eu, o quê? Minha mãe tava com um pente atravessado assim no cabelo. A minha mãe arrancou esse pente do cabelo, tacou na minha cara, tipo, bem forte mesmo, e falou assim, eu não criei filha pra ser vagabunda, não. E aí eu comecei a tentar falar pra ela, disse, mãe, eu só vim do supermercado pra cá aquele dia, eu não saí mais com ele. Gente, a mulher pulou em mim, tipo, pulou mesmo, segurou no meu braço bem forte, começou a sacudir, larga de ser sonsa, menina, larga de ser sonsa. Eu sei que você tá de casa com o meu marido, fala. E a minha mãe, vendo aquilo ali, não falava um A pra me defender. E aí eu comecei a chorar. E essa mulher falava assim pra mim que se soubesse que eu tava com ele, eu ia ver. Que ela só não ia fazer nada comigo ali porque ela tinha muita consideração com o meu pai e a minha mãe. Sabia, assim, que eles eram pessoa honesta, que eles não mereciam a filha que eles tinham. A mulher acabou comigo dentro da casa dos meus pais e a minha mãe não fez nada. Aquilo eu fiquei com tanto ódio, não vou mentir não, eu fiquei com ódio no coração. E aí depois disso eu não falei com a minha mãe, fiquei bem magoada, sabe? A minha mãe tentando falar comigo e eu não falava com ela. E depois ela simplesmente parou de falar comigo também. Tipo,
Não sei se ela ficou com raiva de eu não falar com ela. Ela simplesmente não falou comigo mais. Só que aquilo ficou na minha cabeça. Eu pensei assim, cara, se eu não fiz, estão falando que eu fiz, minha mãe não acredita em mim, aquela mulher louca não acredita em mim, então eu vou fazer. Porque eu realmente fiquei com muita raiva. E não é desculpa não, porque eu tinha 16 anos, eu tinha namorado uma única vez. Eu não era um adolescente assim pra frente, de gostar de sair, de muita amizade. Eu tinha tido esse namorado, e eu não sei se foi pelo fato de eu ter perdido a minha com ele. Eu gostei muito dele, sabe? Eu sofri, então depois que a gente terminou, eu nem quis saber de namorar. Só que eu tava, sabe, fiquei muito revoltada. A minha revolta maior foi pelo fato de eu estar falando a verdade, aquela mulher praticamente me agredir dentro da minha casa e a minha mãe não fazer nada. E aí um dia ela apareceu na nossa casa, meu pai e minha mãe ficou conversando na sala, e eu fiquei pensando assim, como que eu falo com ele? Como que eu falo com ele? Entrei pro meu quarto, escrevi um bilhetinho, escrevi pra ele me encontrar na saída da escola e fui passar um café. No que eu fui passar um café, entreguei pra minha mãe, entreguei pro meu pai, e quando eu fui passar pra ele, passei o recadinho, bilhetinho bem enrolado, sabe? Rezando pra ele não olhar aquilo ali na frente dos dois, porque senão meu pai ia me mandar de arrasta. Bom, foi embora com esse bilhete na mão, não falou nada, ele só deu uma olhada pra mim assim, tipo que ele tinha pego aquele bilhete, sabe? Tava meio sem entender nada. Quando foi no dia seguinte, ele tava na porta da escola me esperando. Aí eu entrei no carro dele, a gente saiu, foi dar uma volta, e ele pediu desculpa pra mim, falou assim que a mulher dele era louca, que ela tirou aquilo da cabeça dela, porque ele só tinha comentado que eu tinha ido embora do mercado pra casa, mas assim, coisa que sai natural numa conversa, não foi porque tinha alguma coisa, e aí ela deduziu aquilo, porque ela era muito ciumenta e tal. E aí eu falei pra ele, esquece isso. E a gente ficou conversando. Conversou, aí eu falei pra ele assim, faz o seguinte, me pega de novo na porta da escola amanhã. E ele já fez aquela cara de tipo... Porque, cara, o homem era mais velho que o meu pai. Ele não era bobo, ele não era inocente. Ali ele já tava meio que entendendo as minhas intenções. Aí no próximo dia ele foi, no outro dia ele foi. Quando foi assim, no quarto encontro, eu beijei ele. A gente tava no Morro da Boa Vista, que ele tinha me levado. A gente tava conversando e de repente, eu beijei ele. Porque até então ele não tinha tomado a iniciativa, né? Eu acho que por medo de eu ser de menor, ele ser bem mais velho que eu. E quando eu beijei ele, o sentimento foi arrependimento instantâneo. Porque eu fiquei com muito nojo. Porque, gente, eu só tinha 16 anos. Tanto que quando eu fiz aquilo... Na hora que eu fiz, eu já me arrependi e eu falei pra ele que aquilo não ia acontecer mais, que aquilo tava errado. Mas o cara não saiu do meu pé mais. Depois desse beijo, o cara virou uma sarna. Todo dia ia na porta da escola atrás de mim. Todo domingo eu pedia meu pai dinheiro pra ir na feira comer pastel e tomar caldo de cana. E o dia que ele soube, todo domingo que eu ia, ele tava lá. Ficava atrás de mim, conversando, conversa mole, falava... E aí, pagava o pastel pra mim, o caldo de cana. Só que quando ele percebeu que aquela conversa mole não ia me convencer, ele virou pra mim e falou assim que se eu não aceitasse ficar com ele, ele ia falar pro meu pai e pra minha mãe que naquele dia, que a esposa dele tinha ido lá em casa, que a gente tinha ficado sim. É óbvio que ele não ia falar, porque se ele falasse isso pro meu pai assim, cara a cara, meu pai ia mandar ele de arrasta. Só que no desespero, na pressão de um homem mais velho do que meu pai me ameaçando, eu cedi. E aí a gente começou a ficar. E no início foi muito difícil pra mim. E eu não vou mentir que, tipo, ele era gentil dentro do limite. Tipo, ele me levava muito pra passear. Às vezes eu faltava de escola pra ir passear, ele me levou em muitos lugares que eu não conhecia, ele me tratou super bem. Então, assim, com o passar do tempo, e ainda mais pelo fato de que a minha mãe nem olhava na minha cara, tudo que eu ia tentar conversar com a minha mãe super me ignorava. Então, daquele nojo, eu tava, assim, passando a ter um certo apego por ele. Não era amor, mas era um apego, um carinho, não tinha aquela repulsa mais. Com o passar dos meses, ele foi se mostrando doente de ciúmes. Doente de ciúmes. Mas até então,
Como a gente só ficava escondido, não tinha como ele me proibir tanto assim das coisas. Então, tinha cerca de 1 ano e pouco que a gente ficava, a mulher dele descobriu. E eu nunca tive certeza, mas até hoje eu penso que foi ele que deu um jeito dela descobrir, sabe? Porque ele me chamava pra gente se assumir, que ele queria separar dela pra gente morar junto, e eu falava que não, que meu pai nunca ia aceitar e que eu também não tinha vontade. Então, eu nunca consegui arrancar isso dele, sabe? Mas até hoje eu penso que sim, que foi ele que deu um jeito. E foi um escândalo maior do que aquele, né? A mulher apareceu na minha casa, fez um barraco, a minha mãe me bateu, um dos meus irmãos me bateu também, o meu pai não fez nada, porque o meu pai falou assim que eu merecia, que eu não valia nada, que eu sabia muito bem que ele era casado, e no final das contas, eles me expulsaram de casa. E nisso que eles me expulsaram, automaticamente, eu procurei, né, o então marido daquela mulher, ex-marido, e nisso a gente já foi morar junto. Porque também ele já tinha separado da mulher, né? Antes dela aparecer em casa, a briga já tinha sido feita na casa deles. Ele falou pra ela assim que achava melhor separar então, e a gente foi morar juntos, até porque eu não tinha pra onde ir. A minha avó nunca queria me aceitar na casa dela, sabendo por que eu tinha sido expulsa de casa. Então eu praticamente não tive outra saída. Eu fui empurrada a ir morar com ele. E se não fosse o ciúme, até que a gente daria certo. Mas ele tinha tanto ciúme, que se ele me visse conversando com os meus próprios irmãos, ele tinha ciúme. Só que, tipo, não achando que eu ia ter relação com os meus irmãos, mas que os meus irmãos estavam trazendo recado dos amigos dele, que os meus irmãos não gostavam dele, estavam armando pra gente separar. Fora disso, a gente passeava muito. Ele me tratava muito bem em casa. Tipo, no começo, era eu que fazia as coisas. Então, ele me ajudava se eu tava limpando uma casa, ele tava lavando uma vasilha. Só que depois ele pagou uma menina pra poder fazer, né, e tal. Ele não quis me deixar trabalhar, sendo que eu queria pra não ficar em casa. Às vezes, ele deixava de trabalhar pra poder ficar em casa, com a desculpa, assim, que ia me levar pra sair, mas porque ele tinha muitos ciúmes. Às vezes, eu ameaçava que eu ia largar dele porque eu não podia sair na rua sozinha. Ele falava assim, não, pode ir. Aí, por exemplo, eu saía pra ir no mercado, alguma coisa, mas eu dava por fé, ele tava me perseguindo. Então, assim, era a nível de filme mesmo, o tanto que ele era ciumento. A ex-mulher dele era um inferno. Gente, ela era um inferno à parte. Tinha dia que a mulher chegava a passar horas no meu portão, me xingando, me ameaçando, jogando as coisas no portão da minha casa. Passava horas. E tipo assim, não foi, ela ficou assim 1 semana, 2 semanas, depois ela aceitou. Não. Foram meses e meses desse jeito. Ela fez várias coisas assim que me deixava aterrorizada. Várias vezes eu chamei a polícia pra ela. E o fim da picada, a pior, né, das coisas que ela fez, foi um dia que eu saí na porta da rua pra poder colocar o lixo. Não tinha ninguém. A rua tava assim, um deserto, coloquei o lixo na lixeira. Quando eu virei as costas para poder entrar para casa, a mulher saiu não sei de onde e me pelas costas. Fui para UTI, fiquei muito mal mesmo. A mulher foi presa. O meu próprio, então, marido pagou a fiança para ela sair. Segundo ele, apesar dele ter ficado com muita raiva, queria até acabar com ela era mãe dos filhos dele, os filhos dele estavam super mal, então assim, ele não podia deixar ela presa, os filhos dele estavam cobrando, então ele pagou para ela poder sair. E por pouco, foi por muito pouco, eu não fui de arrasta. Só pra você ver o tanto que a minha vida foi assim, tumultuada, sabe? Eu fiquei morando com ele durante 5 anos e a gente se separou por... Ele teve uma ferida na perna, assim, bem na panturrilha, e essa ferida não cicatrizava por nada, sabe? Ia em médico, fazia raspagem, tratava, passava os melhores antibióticos, as melhores pomadas, e 2 médicos quiseram internar ele, só que ele não aceitava de jeito nenhum. Não aceitava, ele falava assim que podia passar o remédio que for, que ele ia tratar em casa. E eu tenho certeza também que ele não aceitava justamente para não me deixar sozinho.
Só que por causa dessa ferida, ele acabou tendo uma sepse e foi de arrasta. E quando ele foi de arrasta, eu enfrentei um novo desafio. Porque assim, primeiro que eu vivi 5 anos com ele. Só que pelo fato de eu não ter tido filho com ele e a ex dele ter, foi outra briga entre a gente, porque ela achava assim que eu não tinha direito a nada da herança dele, pelo simples fato da gente não ter tido filho. Só que assim, né, gente, isso aí foi questão de tempo? Foi. Ela encheu muito o saco, a gente brigou, foi outro desgaste? Foi, só que a lei é lei e não é ela que escolhe a lei, né? Então, foi dividido certo no certo. Por muitos anos, eu morei sozinha nessa casa que eu morava com ele, porque a minha mãe nunca mais falou comigo, então pra casa eu não podia voltar, e a casa que eu morei com ele já era minha, então eu fiquei na casa sozinha, mas a solidão não é boa. Ainda mais pra uma pessoa nova, né? Porque você vê, eu fui morar com ele, eu tinha 17 anos. Ele faleceu, eu tinha 22. E aí eu passei anos morando sozinha, tive alguns relacionamentos, mas nada ia pra frente. Eu fiquei meio traumatizada com relacionamento, sabe? Minha cabeça tava muito bagunçada. Até eu conhecer o meu marido e eu conhecer a paz, começar a viver a tranquilidade. E hoje eu posso falar que eu tenho uma vida feliz. De certa forma, eu tenho uma vida tranquila, mas falta um pedaço, né? Que é a minha mãe que nunca mais aceitou falar comigo. E tudo isso por quê? Tudo isso por conta de uma fofoca mentirosa, né? Que deu início a todo esse rebuliço que foi na minha vida. Eu sei que muita gente vai falar assim, ai, desculpa, se tivesse caráter, ou isso, aquilo, mas, cara, eu sei de mim, eu sei do meu pensamento, eu sei de tudo que eu passei, eu sei do porquê que eu entrei nessa, de como tudo começou. Então, assim, eu não importo com julgamento, tive aqui só pra dividir o meu relato, a minha experiência e acho que você quiser achar. Eu fui conhecer o padrasto, meu namorado, e acabei entrando numa fria. Ou pelo menos quase entrei numa fria, né? Porque no final das contas, eu coloquei todo mundo no seu devido lugar. Engraçado que esse namorado, eu vou chamar ele de Zezé pra não identificar ninguém, porque, né, depois de tanto tempo ainda mexer nessa merda, ele foi o primeiro namorado que eu namorei sério. Até então era só ficar, namorinho assim, meia boca, sabe? E a gente namorou por 6 meses sem eu conhecer a família dele, no caso a mãe e o padrasto. Por quê? Ou ele vinha aqui em casa, ou então a gente tava sempre na casa de uma amiga em comum, e a gente sempre ficava junto ali. Então acabava, sabe, que não era uma coisa que, ai, tem que ir em casa, nada disso, a gente só curtiu o nosso namoro. Só que ele sempre falava muito bem da mãe do padrasto pra mim e também falava muito bem de mim pra mãe dele. Então, ele começou a falar que a mãe dele tava cobrando de me conhecer. E aí um dia ele falou assim, vamos lá em casa pra você conhecer minha mãe? Porque minha mãe tá no meu pé, porque quer te conhecer. Beleza, eu falei, vamos, né? Cheguei lá, gente, uma coisa eu tenho que falar. Uma casa bem simples, mas extremamente limpinha. E por que eu tô falando isso? Tipo, não faz diferença nenhuma na história, mas porque eu lembro tão bem de o quintal deles, um quintal bem grande e cheio de pé de fruta. Eu lembro que tinha pé de abacate, pé de manga. O quintal extremamente limpo mesmo assim. Porque, tipo assim, era pra estar cheio de fruta, cheio de folha. Não, gente, quintal extremamente limpo. E eu lembro que quando eu cheguei, porque quando a gente chegou lá, o Zezé entrou comigo direto e a gente passou pra varanda dos fundos, porque a mãe dele tava ali, né? E aí a primeira coisa que eu vi foi isso, sabe? Aquele quintal cheio de árvore, extremamente limpo. Eu fiquei encantada. Mas voltando pro assunto. A mãe dele me viu, me cumprimentou, tal. Foi, assim, um amor comigo, foi muito querida. E nessa varanda do fundo, tinha ali mesinha, cadeira e tal. Então a gente sentou e ficou ali conversando. O padrasto dele tava sentado numa cadeira de fio, aquelas de balanço, no fundo do quintal, debaixo das árvores. Do jeito que ele tava, ele só me cumprimentou de longe. Ele não veio e sentou com a gente até então, não. E aí, a mãe do Zezé foi lá, pegou um bolo, passou um café, a gente ficou conversando horrores ali, sabe? Até aí tudo tranquilo. Só que daí, na hora que a gente tava se despedindo pra poder vir embora, ele veio falar com a gente, tipo, veio falar comigo na verdade, né? Se despedir e tal, falar que foi um prazer. Nesse momento, quase que do lado do Zezé e da mãe dele, o homem já
beliscou umas coisas no meu ouvido. E eu fiquei assustada, sabe? Dei aquele sorrisinho amarelo pra ele, despedi de todo mundo e vim pra casa. Dessa primeira vez, eu deixei passar em branco, porque não sei porquê, sabe? Aquela sensação de, eu acabei de conhecer eles a primeira vez, né? Não, vou deixar passar. Só que nessa de deixar passar, da próxima vez que eu apareci na casa deles, o homem já veio com mais ousadia. Quando assim que o Zezé tinha muita sorte, que eu era uma mulher muito farta de beleza, com um corpo muito farto, que se ele tivesse uma mulher igual eu, ele fazia isso e aquilo, coisas muito constrangedora, sabe? E eu sempre tentando dar um fecho nele, falar que eu não gostava daquele tipo de brincadeira, só que dava pra ver que não era brincadeira. E por mais que eu não tivesse perto dele em qualquer situação, sempre que eu olhava, ele tava me encarando de um jeito nojento. E quando a pessoa fica te encarando assim, aí que você olha. Tipo, você não quer olhar, mas você acaba olhando porque parece que aquele olhar nojento, gente, eu não sei explicar, parece que é uma força que diz assim, olha aqui, olha aqui. E aí eu peguei e contei pro Zezé, disse, olha, seu padrasto falou isso, aquilo outro. Ele não acreditou. A princípio, ele não achou que eu tivesse mentindo. Ele só achou que o padrasto dele só tava brincando, que eu não deveria levar tão a sério assim. Só que, gente, mesmo que aquilo fosse brincadeira, já seria errado. Só que ali eu já sabia que não era brincadeira. Então, como o Zezé não acreditou, o que eu fiz? Eu passei a evitar mais de ir na casa deles, sabe? Ainda fui algumas vezes, mas bem mais pouco. Sempre que o Zezé me chamava, ou que a mãe dele me chamava por algum motivo, eu tentava dar alguma desculpa, sabe? Porque eu não queria causar transtorno na casa deles, não queria causar intriga, por mais que eu soubesse que aquilo não era certo, sabe? Eu queria ficar na minha. A mãe do Zezé, ela era muito católica e ela participava, assim, de coisas da igreja, sabe? De coisas pra ajudar a igreja. E aí, ia ter uma pamonhada que era pra arrecadar fundos pra igreja que tá em reforma. E aí ela pegou e pediu o Zezé pra me chamar, pra pedir, assim, se eu ia ajudar ela. Eu falei assim, que ia, né? Até porque eu pensei que o cara não ia sabe? Porque eu falei, mexer com coisa da igreja. Só que o que deve ter acontecido? Eu penso que ele sabia que eu ia, né? Porque quando eu cheguei lá, o cara tava lá. E, gente, ele ficava me vigiando, porque era o prazo eu afastar um pouco pra ir buscar qualquer coisa, fazer qualquer coisa, beber uma água, ir no banheiro, o cara tava na minha cola e tava falando coisas no meu ouvido. E coisas pesadíssimas, sabe? E eu falava pra ele, eu vou contar pra sua mulher, eu vou contar pro Zezé, e o cara não tava nem aí, ficava na minha cabeça, e ficava falando, e ficava, sabe? E foi aí que eu resolvi usar a maldade, como me disseram. Teve um momento que, quando eu fui sair pra fazer qualquer coisa, eu sabia que ele ia vir junto, como das outras vezes. Eu peguei o meu celular, eu liguei o gravador e eu deixei o gravador ali, ó, gravando todas aquelas nojeiras que ele tava me falando. E aí, no final, quando ele, né, falou o que ele tava falando ali, as asneiras, gente, eram coisas pesadérrimas, tipo, coisas que, se eu te pegar, eu vou fazer isso, aquilo. Então, nesse nível. E aí, no final, eu virei pra ele e falei assim, mas você tá brincando, né? Ele falou assim, não, eu tô falando a verdade, vamos olhar atrás pra me te mostrar. Falei, então tá, é isso que eu precisava. Assim que eu cheguei aqui em casa, eu mandei esse áudio pro Zezé. Tipo, peguei e encaminhei, sabe, no WhatsApp pra ele. Sabe o que eu ouvi? Que ele me mandou em áudio. Que eu fiz aquele áudio usando a maldade pra sujar o nome do padrasto dele, que aquilo nunca tinha acontecido na vida deles. Eu fiquei com tanta raiva, tipo, com tanto nojo, sabe? Até da mãe dele eu fiquei com raiva. Coitado, uma pessoa que não tinha nada a ver, mas na hora, até dela eu fiquei com raiva. Que eu não quis nem questionar ele, não quis nem falar, não quis nem xingar. A única coisa que eu fiz foi dar dedo assim pra ele e bloqueei. E pronto, porque, gente, eu tomei um nojo, tanto do Zezé quanto do padrasto dele, que eu não queria nem conversa mais.